Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho aprofundado nas notícias. Para quem nos ouve já respira esse mundo das táticas e dos bastidores do esporte, o bate-papo de hoje vai direto ao ponto. Com certeza. E é uma daquelas situações que, olha, estão pegando fogo no cenário atual. Exatamente. Nós vamos colocar sob a lupa a verdadeira panela de pressão que se tornou Vasco da Gama. A temperatura lá em São Januário simplesmente atingiu o ponto de ebulição. E não é pra menos, né? Pois é. É uma busca frenética por um novo comandante técnico, e isso logo depois de uma semana lotada de decisões drásticas. O relógio agora é o adversário mais implacável que o clube tem. A poeira das últimas demissões nem baixou direito e a diretoria já está operando um milagre de gestão de crise. E em tempo recorde. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Sim, lidando com um mercado que, vamos ser sinceras, não tem muita piedade de quem demonstra desespero. Total. E para montar esse quebra-cabeça de forma cirúrgica, nós cruzamos as apurações fresquinhas de bastidores reportadas lá pelo portal Vasco Notícias e também pelo GE. Fontes essenciais para a gente entender o quadro geral. Sem dúvida. A nossa missão aqui hoje é dissecar essa estratégia. Entender por que o tal plano A da diretoria esbarrou num muro lá no deserto do Catar. E também olhar para essa mudança radical de perfil que eles estão caçando agora. Exato. E no meio de tudo isso, como é que o time tenta sobreviver a esse furacão de estar afundado na zona de rebaixamento? Certo? Vamos desembalar isso. Começando pelo nome que era o grande alvo até agora há pouco, o Arthur Jorge. Olha, esse caso do Arthur Jorge revela muita coisa sobre os processos lá dentro. O que chama a atenção logo de cara é que ele era uma unanimidade na cúpula vascaína. O que é raro, né? Muito raro. Quem acompanha sabe como é difícil fazer uma diretoria inteira cheia de alas diferentes concordar em um nome. Ainda mais para substituir um trabalho tão específico como era o do Fernando Diniz. Unanimidade no futebol do Brasil costuma durar até o primeiro tropeço. Mas conseguir isso na sondagem já é um feito. Sem dúvida. Só que o problema é que o Vasco fez aquele contato formal, apresentou a intenção para o staff do treinador, e a resposta foi um não bem categórico. Um balde de água fria. E ele avisou logo que não tem interesse nenhum em sair do Al Rayyan, do Catar, nesse momento. A coisa nem chegou a esquentar na parte financeira. Mas aí eu te pergunto, por que essa recusa tão imediata? O que prende um treinador lá, considerando o peso gigante que é assumir o Vasco? A resposta passa direto pela estabilidade. O projeto que ele tem nas mãos hoje é muito seguro. O Arthur Jorge tem um contrato blindado até junho de 2027. 2027 é muito tempo. Muito tempo. E o argumento técnico da equipe dele foi super claro. Ele disse que finalmente conseguiu moldar o elenco qatari do jeito que ele gosta, com as peças que ele pediu. Entendi. Então, largar essa fundação toda, onde ele tem o controle total, para pular de cabeça num incêndio institucional aqui no Brasil, seria rasgar o próprio planejamento de carreira dele. E eu imagino que a barreira financeira lá da Ásia pesa muito também, certo? Tirar alguém do Oriente Médio hoje não é só no gogó. Longe disso. Os relatórios mostram um cenário esportivo muito bom para ele lá agora. Eu estava olhando os números. O Al Rayyan é o atual quarto colocado na liga. Eles estão a 7 pontos do líder, que é o Al Sadd. E o detalhe que trava tudo. Faltam só 6 rodadas para o fim da competição. A última rodada é logo ali, no dia 28 de abril. Ou seja, o cara tá no clímax da temporada. Exatamente. E aí tem o fator financeiro puro e duro. A multa rescisória dele é astronômica. Gira em torno de 30 milhões de reais. 30 milhões. Isso mostra bem como a dinâmica do futebol mudou. Mudou completamente. Antigamente, o Oriente Médio era aquele retiro para fazer pé de meia no fim da carreira. Hoje, os caras têm dinheiro para segurar técnico de ponta e barrar um gigante sul-americano. Pagar 30 milhões só de multa num clube que está lutando para não cair é quase impossível de justificar. E mesmo se o Vasco tivesse esse dinheiro na conta amanhã, a diplomacia para negociar com um clube qatari que não precisa do seu dinheiro é exaustiva. Eles não vão ceder por pressão financeira. É um beco sem saída. Para quem precisa de um técnico para ontem, sim. Mas e o futuro dele? O Arthur Jorge foi campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo em 2024.
Ele simplesmente riscou o Brasil da agenda. De jeito nenhum. Ele não fechou as portas para o Brasil definitivamente. Os bastidores dizem que ele planeja voltar, sim. Mas ele fez uma exigência muito clara agora. Qual? Ele só volta se for para assumir um time que lute pelos principais títulos da América do Sul. Ele quer brigar lá em cima. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque com esse plano A cancelado, a diretoria teve que ativar o mercado estrangeiro com força. E o plano B, ou pelo menos o nome que ecoou forte lá dentro, foi ninguém menos que o Marcelo Galhardo. Um nome de peso indiscutível. Sim, elogiado por todo mundo lá dentro. O cara tá de saída do River Plate, faz o último jogo agora, nessa quinta-feira, e o Vasco foi lá sondar. Mas, cá entre nós, mirar no Galhardo agora não é meio irreal. A gente precisa separar a ambição do clube da viabilidade prática. O nome surgiu, foi elogiado, claro, todo time do mundo adoraria ter o Galhardo, Óbvio. mas a realidade bateu na porta. Pessoas muito próximas a ele já avisaram que é muito, mas muito difícil que ele assuma qualquer outro trabalho imediatamente. Ainda mais depois desse despedir do River Plate na quinta, sair de Buenos Aires e cair de paraquedas no Z4 do Brasileirão na sexta-feira. É o famoso balde de água fria. A transição não é simples assim. E isso nos leva direto para o núcleo do problema, o que o Vasco realmente quer agora. As fontes indicam que não é só um estrategista tático. Eles querem alguém com personalidade forte. Sim, a palavra de ordem lá dentro é essa, personalidade. Eles querem um cara que chegue e domine o vestiário e seja um baita gestor de pessoas. Mas não sei, isso não soa como um choque de realidade para blindar o elenco. É exatamente por isso. O clube precisa blindar os jogadores de forma urgente. A semana foi, para dizer o mínimo, conturbada. Conturbada é apelido. Pois é, tivemos a demissão do Fernando Diniz, que tem aquele estilo todo próprio, depois a rescisão do contrato do Felipe Coutinho, Uma bomba? e tudo isso engolindo a realidade amarga de estar no Z4 do Brasileirão. O clube entende que precisa de um choque de ordem, alguém que segure a pressão e não deixe o grupo desmoronar de vez. E enquanto esse xerife não chega, a bola não para. O calendário não perdoa. Quinta-feira tem jogo duríssimo contra o Santos. E sem o técnico oficial? Exato. Quem assume a bronca é o auxiliar permanente, o Bruno Lazzaroni. O Lazzaroni entra naquela posição dificílima de apagar o incêndio com um copo d'água. Mas ele conhece o grupo. E o Gé trouxe uns fios de esperanças interessantes para ele. O Lazzaroni vai ter reforços importantes. O Thiago Mendes volta a ficar à disposição. O que ajuda demais na cadência do meio-campo. Demais. E tem mais, o Cuiabano, lateral esquerdo, pode fazer a estreia dele. Além disso, o Marino Inestrosa, o colombiano, foi testado no time titular. Isso mostra que ele está tentando mudar a cara do time. O Lazzaroni quer dar uma chacoalhada, injetar velocidade, talvez mudar o ânimo do vestiário. É a tentativa de sobreviver essa quinta-feira para ganhar tempo na busca por esse técnico estrangeiro. Para resumir a ópera, o Vasco está mirando alto no mercado internacional. Nomes de muito peso, mas ao mesmo tempo precisa lidar com as amarras financeiras e a urgência de quem respira por aparelhos contra o rebaixamento. É um estudo de caso clássico de gestão de crise. Aquela tensão absurda onde a ambição de longo prazo bate de frente com a necessidade de um resultado para ontem. E para a gente ir amarrando as ideias, eu queria deixar um questionamento para quem nos ouve refletir um pouco. Manda. Se um treinador como o Arthur Jorge, que conhece super bem a grandeza do futebol brasileiro e a força do Vasco, prefere continuar lá no Catar para não abrir mão da estabilidade dele, Ao invés de assumir a bronca agora. isso. O que isso nos diz de verdade sobre a atual atratividade e o nível de segurança do projeto que estão oferecendo hoje lá em São Januário? Olha, é uma provocação de explodir a cabeça. E mostra bem o tamanho do desafio que a gestão tem pela frente para convencer o mercado. É um recado duro da realidade do futebol. Duríssimo. E com esse pensamento, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado a toda a nossa audiência por acompanhar mais esse mergulho nos bastidores do esporte. Foi um prazer, fiquem de olho porque essa história do Vasco ainda vai ter muitos capítulos. Podem apostar que sim. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo bate-papo.